Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui novamente, tá? É a minha quarta live. Quem perdeu essa live aqui, tem outras lives gravadas aí sobre assunto super bacana relacionado à mini placa. E hoje é com o maior prazer que eu venho falar desse tema, que na verdade é um tema interessante, porque na verdade eu comecei a trabalhar com mini placas por causa desse tema aqui, que é a correção da biprotrusão sem extrações de dente. Isso é uma coisa assim fantástica e que eu fiquei muitos anos perseguindo isso, porque vocês vão ver, vou tentar passar para vocês aqui de uma forma resumida, né, como que a gente aprende a tratar os casos de biprotrusão, que na verdade, na maioria dos casos absolutos, são pacientes classe 2, né, esquelética, onde a gente tem uma projeção do inferior, o superior também é projetado, em alguns casos essa projeção do superior é retroinclinada para trás, mas grande parte dos casos projetada para frente. E esses pacientes, eles não tinham muita alternativa a não ser extrações, né? E o legal é que eu vou mostrar para vocês alguns casos clínicos aqui falando disso, a maioria é retratamento. Então, assim, a classe 2, no meu consultório, sem sombra de dúvida, é o tipo de maloclusão que mais chega para mim, tá? Mas assim, disparado classe 2, disparado, né? Então, tem alguns artigos científicos falando que a classe 2 realmente é a maior incidência na população, mas também eu já vi artigos falando que é a classe 1. Então, eu fico com a minha clínica, tá? E a de colegas também, que a gente conversa sempre. Classe 2 é soberana, tá? Eu posso dizer que talvez 70% dos pacientes adultos chegam para mim, e criança também, né? De pacientes no geral, classe 2, tá bom? Então, como que a gente faz para corrigir a classe 2? E eu vou tratar hoje do assunto em adultos, porque nós estamos falando de mini placas. Como é que a gente faz para corrigir essa classe 2 sem extrações e da melhor maneira possível, tá? Trabalhando, por exemplo, perfil facial. Você já imaginou a possibilidade de fazer um tratamento de classe 2 onde você vai retrair a bateria anterior e o perfil vai melhorar? Incrível isso, né? Então, assim, quando a gente faz distalização, quando a gente melhora o formato do arco, a gente tem grandes possibilidades, a mandíbula gira um pouco para frente na grande parte dos casos e a gente tem uma transformação no perfil fantástica. Fantástica, eu vou mostrar para vocês, tá legal? Então, vamos lá. O tema de hoje é com grande prazer que eu venho conversar com vocês sobre a influência das mini placas nos tratamentos de biprotrusão em adultos sem extrações dentárias com excelência máxima, tá legal? Então, vamos lá. Quais eram os questionamentos que mais me preocupavam quando eu fazia ortodontia sem as mini placas? Lembrando para vocês que eu tenho 22 anos de ortodontia e 10 anos deles dedicados a mini placa. Mas eu trabalhei 10 anos sem mini placas, fiz um monte de extrações, desgaste, a ortodontia convencional, tá legal? Trabalhei com todos os tipos de aparelho que vocês pensarem, alinhadores, ortodontia lingual, aparelho estético, autoligado, tudo. Até conhecer o poder das ancoragens através das mini placas, porque eu também trabalhei com mini implante e trabalho até hoje, tá legal? Isso mudou a forma de eu enxergar a ortodontia. Porque, na verdade, eu cheguei a pensar até a largar a ortodontia, né? Então, assim, quando você começa a trabalhar, começa a ter que fazer uma série de movimentações que você não tem certeza se é mais adequado. Uma série de procedimentos, como extrações, por exemplo, né? E começa a ver que esses resultados nem sempre chegavam no lugar que a gente planejava, que a gente almejava, né? Então, em vários casos, a gente chegava até na parte dentária legal, mas a hora que a gente ia olhar para o paciente, o perfil tinha alterado, né? As expressões tinham ficado mais fortes. Envelhecimento do paciente, tá legal? Retração do perfil do paciente, né? Então, isso me preocupava demais, isso me chateava. E eu perguntava para colegas, professores, eles falavam assim, Nélio, a ortodontia tem seus limites. E o paciente tem que entender esses limites. Você tem que explicar até onde você pode ir e que a partir dali, se ele quiser que você avance, a gente vai trazer sérias consequências para o paciente. O paciente tem que saber. Aquilo ali nunca entrou na minha cabeça. Eu nunca entendi, né, o tamanho e limitação que a gente tinha. Por exemplo, se a classe 2 é a maior incidência no meu consultório, a maior parte dos meus casos estavam sendo tratados de uma forma incompleta, né, de uma forma insatisfatória.
Agora você imagina você trabalhar com especialidade onde a maior parte dos seus casos insatisfatório. Que tal? Né? Falei, eu vou para reabilitação, eu vou para cirurgia, né? Que a gente consegue resolver o caso do paciente ali 100% em pouco tempo. Não estou falando que é fácil não, pelo amor de Deus. Tá? Eu estudo muito oclusão, minha esposa é reabilitadora e todos os cursos que ela faz eu vou. Todos os cursos que eu faço ela vai. Praticamente todos, 90%. Né? Então, a gente precisa entender de tudo. Eu não faço reabilitação, eu não faço implante, eu não faço cirurgia, mas eu entendo. Né? Eu entendo o lado deles, eu entendo a forma que eles pensam. E isso ajuda demais no entendimento e a gente vai conversar sobre isso aqui. Porque as mini placas, mais uma vez, elas trouxeram uma grande possibilidade para nós, que é uma ferramenta que linkou a gente com outras especialidades de uma forma fantástica. Vou conversar sobre isso com vocês, tá legal? Então, vamos lá. Alguns questionamentos que eu tinha. Por que ocorrem as recidivas? Eu vou mostrar alguns casos para vocês aqui, né, que eu retratei. A maioria dos casos que eu vou mostrar aqui são casos de retratamento. Por quê? Simplesmente o paciente tratou por anos, colocou as contenções fixas, o paciente está usando contenção fixa há 20 anos, gente. Isso é correto? Na ideia, na concepção de vocês, vocês aceitam isso como uma ideia legal? Uma ideia correta? Eu nunca aceitei, tá? Mas eu usava de bom grado, até pouco tempo eu usava contenção fixa inferior. Em contenção fixa superior, eu nunca usei, nunca. Né? E hoje em dia eu não uso mais fixa inferior. Você tem que planejar teu caso de forma que ele termine de forma satisfatória, estável dentro da estrutura óssea e estável com o seu antagonista, né? Que nada mais é que um conceito de oclusão, tá legal? Então, se isso acontecer, você não precisa de contenção fixa. Você basta uma contenção removível, que eu uso no caso para dormir, e o paciente vai ter a estabilidade almejada, tá legal? Se alguma coisa sair do lugar, pode rever teu planejamento, pode rever o teu tratamento, a execução do tratamento, que você falhou em alguma coisa, tá legal? Então, por que ocorrem as recidivas? Outro questionamento. Desgastes são mesmo necessários? Vamos mais uma aqui. Extrações dentárias são mesmo necessárias? Pessoal, mais uma vez. A gente ficou 5 anos na faculdade, depois mais 2, 3 anos especializando, e a vida inteira fazendo curso que a gente faz até hoje, para aprender a tratar o dente, aprender a cuidar do dente, a manter o dente, preservar o dente. Como é que você vai querer me dizer que a extração de 4 premolares saudáveis, e isso eu vejo, e eu já fiz, até em criança, em crescimento. Como é que você vai me dizer que a extração de 4 premolares é uma coisa natural? Não estou falando que é errada não, porque eu sei que tem um suporte científico disso, mais de 50, 60 anos falando disso aí, tá legal? Mas eu quero saber, em termos de consciência, o que você acha? Eu realmente nunca aceitei isso, apesar de eu ter feito, e o legal é que a busca por essa técnica das mini placas, para mim, ela veio através disso, né? De algumas extrações que eu fiz, teve um caso em particular que eu fiz, e que os dentes ficaram perfeitos, mas o perfil da paciente ficou muito ruim, muito. Escondeu os incisivos, envelheceu demais. Era uma paciente classe 2 com problema na parte inferior, e aí você vai, mexe em cima, extrai, recua tudo para trás, não vai dar certo, né? Então, realmente, extrações dentárias e desgastes dentários, será mesmo a única opção que a gente tem para oferecer para os nossos pacientes? Será que você faria isso no teu filho? Hoje, porque há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu faria. Né? Graças a Deus que eu tratei meu filho aos 14 anos com mini placa. Uma vez um colega, na época que eu estava começando, que eu estava aprendendo essa parte de mini placas, e eu ficava tão empolgado no curso, que eu chegava para alguns colegas e mandava, olha isso, não precisa mais disso, não precisa mais de cirurgia. Mandei até para um colega cirurgião, e ele falou assim, você teria coragem de fazer essa técnica de mini placa no teu filho? Eu não só teria coragem, como eu fiz, aos 14 anos, é lógico. Meu filho hoje em dia está sem 4 premolares. Né? Ele está com todos os dentes na arcada, tudo corrigido, 100%. Tá legal? Então, será mesmo a única opção? Você faria isso no teu filho hoje em dia? Você faria isso na sua mãe? Faria isso na tua irmã? Né? Então, a gente tem que pensar isso quando a gente vai atender o nosso paciente. Perfil facial. Tratar classe 2 piora o perfil? Tratar classe 2 na sua plenitude? É disso que eu estou falando. Se você
faz um tratamento de classe 2, fazendo extrações dentárias, você vai piorar o perfil. É certeza absoluta. Não tem como. Você tira estrutura óssea adjacente ao dente, aquilo ali, diminui o perímetro do arco, diminui o ângulo do eixo facial, recua até onde você tem que recuar, perde a coragem. Gente, tem técnicas para a gente superar essa mecânica ultrapassada, no meu ponto de vista. Mas é totalmente... Eu não tenho dúvidas para falar com você quanto a isso aí. Eu estava olhando no Instagram esses dias, eu acompanho colegas que fazem live, que dão cursos, e um colega, não é meu amigo pessoal, né? Ele nem é aqui de Brasília, mas eu sigo ele é um cara de altíssima excelência na ortodontia, e ele discutindo um caso de extração de 4 premolares num paciente classe 2. Então, eu cansei de ver esse tipo de tratamento, os dentes vão ficar bacana, mas o perfil vai ficar horrível. Não tenha dúvida disso aí. E olha lá, hein? Muitas das vezes a oclusão também não fica legal, tá bom? Então, o perfil piora? Piora. Dependendo da forma como você trata, piora. Por exemplo, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse paciente aí que eu tratei, acabei há pouco tempo, eu vou mostrar para vocês o caso dele. Um paciente classe 2, tá vendo? Quando eu traço essa linha do perfil facial, o ângulo nasolabial ali aberto, ó, 90 graus, né? Que a gente sabe que é um pouquinho mais de 95 a 100 e poucos, tá? Mas um pouquinho aberto, queixinho para trás, classe 2. Esse paciente, ele veio para mim, anos de ortodontia, veio com a contenção, vou mostrar para vocês. E ele, vamos lá, ó, olha aí. Olha a inclinação dos incisivos superiores. Desculpa, vamos lá. Olha a inclinação dos incisivos superiores. Opa, canetinha, deixa eu ativar a caneta aqui, meus amigos. Caneta. Vamos lá. Então, olha a inclinação dos incisivos superiores. Olha a inclinação dos incisivos inferiores. Pessoal, esse paciente tem uma classe 2, uma biprotrusão, um super overjet, um overbite também, que esses incisivos inferiores estão batendo lá no cíngulo, lá no palato dele, praticamente. Né? E como é que você extrai 2 premolares para recuar isso aqui? Por que 2, né? Você vai me perguntar, mas você não pode extrair só 2 superiores, deixar os 2 inferiores? A gente vai ver isso logo à frente, tá? Então, mais um caso. Quando a gente pega esse caso aqui, dessa paciente linda, anos de ortodontia, classe 2, tá vendo lá a tração? Essa foto tá um pouquinho inclinada para trás, tá, pessoal? Então a gente tem que descontar, ela não é tanto de classe 2 aí. Mesmo assim, ela é classe 2. Repare aí nos caninos, em cima de canino, uma mordida aberta, uma super projeção. E aqui o colega tentou, os dentes estão com uma protrusão inferior, a gente vai ver na radiografia dela, mas estão com uma inclinação negativa ali, quer dizer, é uma compensação, um torque negativo, é perigosíssimo isso aí, né? E a paciente finalizou o tratamento assim. Pessoal, mais uma vez, eu prefiro que o colega termine assim do que ele faça extração de premolares para tentar corrigir esse caso, porque esse caso é um caso clássico de indicação de extração de premolares. Por quê? A extração vai corrigir a protrusão, a classe 2 e a mordida aberta. Olha que sensacional! Será? Será mesmo sensacional? Vocês viram o perfil da paciente ali? Será que se a gente tirar aqueles 2 premolares superiores e corrigir a mordida dela, a gente vai ter um ganho estético? Porque assim, a gente trata pacientes, a gente trata pessoas, a gente não trata só dente. E a ortodontia tem uma mania incrível de tratar dente, de focar dentro da boca do paciente ali e não olhar o todo. Né? A ortodontia é uma especialidade normal da odontologia e ela tem que olhar o paciente como... A primeira coisa que a gente faz no paciente é uma análise facial. A gente tem que olhar o rosto. E é o rosto que vai ditar o tipo de tratamento que a gente vai oferecer para esse paciente aí. Entendeu? Então, esse caso aqui, um caso típico de extração, né, que eu realmente, hoje em dia, jamais faria. Outro caso.
Paciente que eu acabei de tratar também, tá? O paciente veio de uma grande reabilitadora aqui de Brasília, que, graças a Deus, tem essa consciência. Os dentistas, os reabilitadores estão começando a trabalhar com essa consciência. Os implantodontistas, mais uma vez eu vou falar dessa inter-relação da ortodontia com outros profissionais. A inter-relação, relação verdadeira. Não é aquela relação que o colega manda para você e devolve depois de 2, 3 anos para ele fazer o que dá. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do planejamento em conjunto e do trabalho em conjunto, tá legal? Então, esse paciente aqui, a colega avaliou o paciente e falou, olha, se a gente facetar, você já tem uma projeção, você tem uma biprotrusão, mordida profunda, uma classe 2 total, e a gente precisa corrigir o paciente. Mas como? Como se eu fiquei de aparelho 3 anos? Você vai me propor outro tratamento? Ela, não, conversa lá com o Nélio, ele vai te explicar, ele tem uma técnica nova, né? Graças a Deus, a gente tem sempre um ganchinho ali para conseguir quebrar aquela... o paciente já está muito insatisfeito, o paciente já está cansado, né? Então, quebrar aquela resistência, aquela barreira inicial. Eu lido com isso todo dia, porque 90% dos meus casos em adultos são retratamento. 90%. Para não falar que é 100, tem um caso que eu vou mostrar para vocês aqui que não é retratamento, tá? Mas é de uma paciente jovem, né? Então, mas paciente adulto, 90% é retratamento. Outro caso, esse é um caso desafiador, tá? Eu vou mostrar para vocês um caso limítrofe. Todos esses casos que eu estou mostrando, eu vou conversar com vocês, eu vou mostrar ele para vocês ali como é que eu tratei, tá? Esse foi um caso desafiador, porque esse caso, o paciente com 14 anos, ele já não tinha mais crescimento facial, então a gente não pode prometer um ganho de avanço mandibular, né? Não pode. Tudo bem que a gente pode prometer um giro, que é o que acontece nos pacientes adultos, né? Mas esse paciente muito jovem, a gente tende a falar que tem uma chance, mas não, 14 anos já é difícil. De qualquer forma, aonde que vocês teriam a chance de tratar esse caso sem extrações e sem cirurgia ortognática se não fossem através das mini placas? Aonde? Mini implante? Não vai não. Legal? Não vai. Aligners? Vocês acham que o aligner leva isso aqui? Autoligado? Ortodontia lingual? Né? Então a gente tem que começar a se questionar quais são os benefícios para o paciente, mas os benefícios de resultados. A gente tem que entregar resultados. E essa técnica, por mais que ela não traga o benefício inicial do paciente, que é um aparelhinho estético, um aparelhinho bacana, suave, que ele não vê, que ele não sente, que não incomoda, por mais que a gente não tenha essa grande, para vender, né? Essa grande propaganda ajudando, né, que realmente é uma ajuda, a gente tem os resultados, que isso é inquestionável, isso é incontestável. E os resultados, eles não aparecem em nenhuma outra técnica dessa que eu falei, né? Na grande parte dos casos, não aparece. Tá legal? Então, esse caso é um caso super desafiador, que se a gente tivesse... Então, um paciente de 14 anos, você vai submeter o paciente à ortognática? Não dá. O paciente tem que acabar o crescimento facial dele, corporal. Então, esses dias eu conversando com um colega meu, que ele trouxe a filha lá de São Paulo para tratar comigo, porque a filha estava com 16 anos, 15 anos, classe 3, a colega não conseguiu, usando ortodontia convencional com elásticos, não conseguiu descruzar a mordida, e já querendo, pedindo para ele fazer uma consulta com o buco. Eu falei, 15 anos? Aí ele foi na consulta com o buco falou que é possível sim, eu até recuei, porque eu não sou buco maxilo, mas eu já falei na live anterior, que é a live a gente conversando sobre os preparos ortocirúrgicos não convencionais com mini placas. Eu já contei minha história com a cirurgia bucomaxilofacial. Eu trabalhei a vida inteira com o bucomaxilo dentro da clínica deles. Eu trabalhei 20 anos. Então eu tenho um conhecimentozinho, assim, uma experiência muito boa nessa parte de cirurgia. Mas eu falei assim, ó, meu amigo, colega, meu amigo, o cara é meu amigo. Tudo bem, ela pode ir para uma cirurgia ortognática com 15, 16 anos. Eu não conheço, eu nunca vi. Agora, deixa eu tratar a sua filha, que eu vou colocar a oclusão dela toda no lugar, e aí, se quando chegar mais para frente ela quiser operar, a gente conversa de novo, né? Então, esse caso aqui, por exemplo, esse caso não dá para oferecer uma cirurgia ortognática para o paciente extremamente complexado, né? Extremamente chateado, autoestima lá embaixo, e os pais falaram assim, doutor, seja o que for preciso fazer, nós vamos fazer. Se você falar que precisa operar, nós vamos operar. Eu falei, mas calma, a cirurgia não pode ser agora, o paciente tem 14 anos.
Vamos tratar. Ah, mas como? Extração de dente? Já me ofereceram, se for preciso a gente faz. Eu falei, não, não senhora. Né? Se a gente extrair esse paciente, ele vai cair na cirurgia ortognática, certeza absoluta, daqui a pouco ele vai ter que fazer. Né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu tratei esse caso. Esse é o caso que eu falei para vocês que não é retratamento, também é uma paciente muito jovem, né? Então, chega uma paciente para mim, classe 2, olha o perfil dela, olha o queixinho para trás, mordida aberta, ela tá até em chave de oclusão, classe 1 ali de molares, né? De pré-molares, e essa paciente veio do cirurgião bucomaxilofacial. Então, o colega chegou para mim e falou assim, Nélio, dessa idade, não tem o que eu fazer, tá bom? Essa paciente veio para mim e indicaram para ela tratamento, falando que a ortodontia sozinha não ia conseguir, ela veio para mim, para o pai, fez uma consulta perguntando como é que era o tratamento cirúrgico para fechar a mordida, e aí ele falou que talvez a gente conseguisse tratar sem ortognática e me indicou o paciente. E é o que eu estou fazendo. Essa paciente está em tratamento ainda, tá legal? Então, a gente tem que pensar sobre como que a gente vai tratar os nossos pacientes, quais são os benefícios que a gente vai entregar para o nosso paciente. A responsabilidade é nossa. A gente vai encontrar esse paciente mais para frente, mais cedo ou mais tarde, né? E a gente quer ver esse paciente bem, quer ver esse paciente estável, sem outro tratamento, sem outra cirurgia feita. Vocês entenderam? Então, a gente precisa entregar isso aí. E a gente precisa quebrar um pouquinho aquele pensamento de que, o que está na moda é isso, aqui é fácil de vender, eu já vou oferecer de logo. Primeiro que você vai ralar para entregar o resultado, que é muito difícil você entregar o resultado quando você faz um diagnóstico pela metade, quando você subestima o diagnóstico, o plano de tratamento, né? O tratamento, ele é totalmente inferior ao que deve ser. E tem pessoas que não aceitam. Então, a gente tem que começar a pensar o que a gente quer para a nossa profissão. Você quer passar a vida inteira tendo problema? Ou você quer fazer igual a maior parte dos meus amigos ortodontistas que largaram a ortodontia? Eu quase larguei, né? Porque você não aguenta viver, você aguenta viver ali 5, 10 anos, 15 anos, segurando aquela pressão toda ali, né? Uma parte legal, ok, e grande parte mais ou menos, e algumas partes terríveis, uns casos assim, né, terríveis, que só de lembrar que o paciente está marcado no dia, você já não dorme. Então a gente precisa saber o que a gente quer, o nível de consciência, né? E as mini placas, realmente, elas não são para qualquer ortodontista, né? Nem todo mundo pensa igual e nem pode ser assim, mas elas foram feitas para quem tem um nível de consciência elevado, para quem quer buscar o melhor para você, pessoalmente, para você oferecer para os pacientes, né? Então, a gente consegue isso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico da classe 2. Vou falar de um diagnóstico da parte clínica, tá? Eu não vou ficar falando aquela teoria que todo mundo já sabe, que é classe 2. A gente está conversando aqui com ortodontistas, algumas pessoas não são, estão no YouTube e no Instagram, mas a grande maioria, colegas ortodontistas. Mas o que a gente enxerga numa biprotrusão, que geralmente é associado a uma classe 2? Vamos lá. Então, overjet, lógico, tem uma distância entre a arcada superior e inferior, que às vezes quando o colega trata, ele tende a compensar, tá legal? Que é o inferior para frente e superior para trás. Mas tem essa distância. Overbite, em grande parte dos casos tem overbite, que é o quê? Mordida profunda. É o paciente fecha a boca, o inferior some. Que é igual esse aí que a gente está vendo, tá? Vestibularização dos incisivos. O inferior, isso é comum a gente encontrar, porque, vamos lá, o paciente classe 2, como o queixinho é para trás, eu sou da classe 2, tá, pessoal? Como esse queixinho é para trás, uma tendência natural do organismo é empurrar os incisivos inferiores para frente. Para quê? Para ele achar o superior e você conseguir cortar o alimento, tá legal? Então, vestibularização dos incisivos, isso é muito comum. Pode ter do superior também, mas os inferiores é certeza. Alguns tipos de classe 2, o superior é para trás, alguns é para frente. Classe 2 dentária, classe 2 dentária nada mais é do que o canino superior em cima do inferior, a gente sabe muito bem, e essa é a busca de Gente, vamos lá. Isso está sendo subestimado nos planejamentos hoje em dia, principalmente com aligners, principalmente em caso que o colega não usa ancoragens. Deixar o paciente em classe 2 está se tornando uma rotina. E está sendo relativizado isso, está sendo relativizado, tá? Eu tenho ouvido o pessoal falar que isso é uma coisa normal, nem todo mundo tem a oclusão perfeita.
nem a minoria... Eu assisti um curso de um cara fera em oclusão esses dias com a minha esposa, e eu vou assistir de novo, tá bom? Esse cara do Rio de Janeiro, fantástico. E ele falou o seguinte, a incidência de oclusão ideal na natureza, você já nasceu com a oclusão ideal, é 0,000, não existe praticamente, tá? Então, quase ninguém tem oclusão ideal. Só que a partir do momento que você aceita tratar aquele paciente, você tem que buscar essa oclusão ideal no seu tratamento. Não é porque o paciente não tem, não é porque ninguém tem, que você vai deixar todo mundo sem. Vocês entenderam? Então, a gente precisa entregar o tratamento ortodôntico com o paciente em chave de oclusão. Canino superior, entre canino e pré. Pré superior, no meio de 2 prés. E assim sucessivamente. Tá legal? Então, isso é uma característica, lógico, a gente está falando de classe 2, né? Então, existe classe 2 esquelético com classe 1 dentária. Existe, tá bom? Mas, na maioria dos casos, é classe 2, classe 2. Perfil convexo, né? O queixinho para trás, né? Com a retrusão do perfil. Perfil achatado, recuado. Por isso que quando o paciente classe 2 faz uma extração superior, puxa tudo para trás, você leva esse paciente para cirurgia invariavelmente, ou deixa ele envelhecido, né? Extrusão de incisivos superiores, inferiores, extrusão. Então, mais uma vez, ó, eu não expliquei para vocês que o paciente tem os incisivos inferiores projetados para frente, e eles, além de projetados, eles buscam o superior. Os dentes inferiores e o superior, eles buscam um contato com o antagonista. Então, o incisivo inferior, ele vai subir até ele encontrar alguma coisa ali. Em alguma parte dos casos, ele fica com uma extrusão gigantesca, que é o desnivelamento, que é a curva de Spee alterada, né? Então, a gente precisa avaliar muito essa extrusão dos incisivos inferiores. Quando os incisivos inferiores extruem, os posteriores superiores extruem também. Então, dá uma olhada aqui nesse caso. Olha como é que na parte anterior tem uma linha e aí, depois do canino, cai essa linha. Olha a extrusão do bloco póstero superior. E embaixo, uma extrusão do bloco antero inferior. Então, são as características da classe 2. Torques negativos, né? Geralmente, quando o dente extrui, ele já extrui inclinando para dentro. Então, o paciente tem um estreitamento da arcada, nem sempre, né? Não estou falando de mordida cruzada, estou falando de estreitamento da arcada, né? Arco superior em formato triangular ou em formato achatado, tá legal? Então, pessoal, essas são as características, né? Nesse caso, esse paciente é braquifacial, mordida profunda, inclinação do incisivo inferior, que bate com toda a força no incisivo superior. Ele já tratou, apesar de ter ficado um overjet grande aqui, esse paciente tem esses incisivos superiores retroinclinados, tá bom? Por quê? Para compensar. Então, agora vamos falar da correção, né? É assim que eu faço, pessoal. É assim que eu faço os meus planejamentos, né? Como é que a gente faz para descobrir o que o paciente... Como é que a gente faz para planejar um caso? Então, eu sempre lanço a lista de problemas de um lado, para vocês eu fiz um slide, depois outro, e ao lado eu vou fazendo a lista de resolução do problema, tá? Então, a lista de problemas e a lista da resolução dos problemas. E o diagnóstico, por isso que o diagnóstico, a gente vai conversar sobre esse negócio de diagnóstico, né, mais aprofundado aqui na parte de exames em 3D. Se você faz uma lista de problemas com 2 itens, você vai corrigir 2 itens. Se você faz uma lista de problema com 20 itens, você vai arranjar a solução para 20 itens. E é assim que você vai saber, né, se o teu tratamento foi de excelência ou não. Você tratou o paciente parcialmente ou não. Então, quanto mais detalhes a gente enxerga no diagnóstico, mais detalhes a gente trata. Ah, mas eu prefiro nem procurar muito aí para não ter muito trabalho. Então, pessoal, você pode mudar de especialidade. Pode mudar. Porque a ortodontia, na minha opinião, é uma especialidade das mais difíceis da odontologia, tá? Mais uma vez, estão tentando relativizar a ortodontia. Estão tentando minimizar a complexidade da ortodontia. Se você está fazendo ortodontia aí, pensando que com alinhador,
com um aparelho, com autoligado, você vai resolver todos os seus problemas sem precisar se mexer, você está muito enganado, né? E não adianta mudar de especialidade não, que você vai achar esse grau de dificuldade em todas as especialidades, né? O que você tem que saber é o seguinte, você vai querer ser um profissional de altíssimo nível ou você vai querer ser um profissional mediano para você lutar naquela faixa ali da pirâmide aonde 90% dos profissionais lutam, fica brigando por paciente por causa de preço, abaixa o preço, porque se você não tem nada a oferecer a mais, você tem que brigar ali embaixo do jeito que der, com as armas que tem. Quais são essas armas? Preço. Entendeu? Porque como você oferece exatamente a mesma coisa que o teu vizinho, se você cobrar R$ 1 mais caro, o paciente vai no teu vizinho. Se eu tenho uma Coca-Cola num bar de um lado e uma Coca-Cola no outro, uma tá R$ 20, a outra tá 5, a Coca-Cola não é a mesma. Não é só chegar lá e destampar e beber. Por que eu vou pagar R$ 20 se tem uma por R$ 5 ali? Então a gente precisa agregar valor no nosso negócio. Tá legal? E a mini placa, ela vem para suprir essa lacuna aí. Eu tenho falado isso com vocês desde a primeira live. Então, aqui, ó, a lista de correções que a gente tem. Alinhar, nivelar, verticalizar os incisivos inferiores, que eu falei muito para você, né? Intruir os incisivos inferiores, impacção póstero superior, correção dos torques, fazer a expansão, distalização superior e a retração da bateria anterior. Só isso. Parece fácil, né? Mas para fazer isso, como que a gente faz isso na nossa clínica do dia a dia? Como é que a gente trata um paciente mexendo nos 3 planos de espaço, X, Y e Z sagital, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer essas 3 movimentações. E outra coisa, eu canso de pegar casos onde eu ouvi o pessoal falando, mas não precisa preocupar em trabalhar o alinhamento dos inferiores, de tirar a inclinação, porque o bract que eu uso é torqueado, é o bractital. Não vai não, pessoal. Não vai não, não caia nessa aí. O bract não vai trabalhar por você. Não vai, tá bom? Você vai ter que trabalhar e você vai escolher um bract ali que vai te auxiliar, né, na busca por aquele resultado ali, tá bom? Então, como que a gente faz para tratar um caso de biprotrusão, fazendo um diagnóstico desse e tendo esses problemas para a gente solucionar, tá legal? Então, vou voltar um pouquinho para a gente conversar sobre revolução na ortodontia, tá? O que eu acho, na minha opinião, que foram as 2 grandes revoluções na ortodontia? Porque eu fiz uma palestra esses dias explicando, né? Foi palestra para alunos, explicando das inovações da ortodontia. Porque foi uma palestra de todas as especialidades, aí entrou o pessoal falando da prótese. Pô, scanner, fresadora, impressora, fluxo digital, top de linha, top. A reabilitação mudou, tá? Não estou falando que é melhor nem pior, né? O analógico também funciona bem, mas é uma coisa que ela veio para ajudar, para agregar e dificilmente vai recuar, né? A cirurgia, beleza, cirurgia guiada, os exames em 3D, você coloca os implantes com um corte mínimo, na posição, na angulação certa. Endodontia, você sabe exatamente onde quer chegar. Então, realmente, as inovações na odontologia são gigantes, materiais de última qualidade. Agora, na ortodontia, o que apareceu para nós, de verdade, que vai trazer benefício real para o paciente? Que revolução é essa aí? Será que um scanner traz uma revolução no resultado? Porque o scanner é uma coisa revolucionária, é uma coisa nova, né? Então, o paciente sentar na cadeira, você passar o scanner ali, pedir para ele olhar, que legal. Algumas movimentações, né? Que tem uns programas aqui, vai ficar assim. Isso é revolução? Porque eu estou falando de revolução é no que você vai entregar. Não é na sua consulta inicial, tá? Porque senão vai existir um gap gigantesco entre o que você mostrou na primeira consulta e o resultado que você vai entregar lá na ponta. A revolução, para mim, ela acontece quando você promete aqui e entrega aqui, ó, da melhor forma possível, no menor espaço de tempo possível. Mas entrega de verdade, entendeu? Então, na minha opinião, quais foram as revoluções na ortodontia? Foram duas. São essas aqui, ó.
exames em 3D e mini placas. Isso, para mim, sim, foi a grande revolução. Está sendo a revolução. Ela pode até não estar sendo falada na grande mídia aí, porque isso aqui realmente não tem tanto interesse comercial, né? Zero interesse comercial, né? Então, ela não está sendo jogada, massificada, ator falando, não está sendo. Então, a gente tem uma desvantagem gigantesca, que é por isso o meu prazer, um imenso prazer, e eu vou continuar fazendo isso, em falar dessa técnica para vocês, se eu precisar, o resto da minha vida, né? Para conseguir, com trabalho de formiguinha, divulgar que existe isso. Porque, gente, nem ortodontista sabe que isso existe. Agora, você imagina reabilitador e ortodontista. Agora, você imagina o paciente. Agora, você imagina o tanto de coisa que joga contra a gente. O paciente chega e fala assim, vai em você, ouve isso aqui, aí vai lá no alinhador, vê aquilo tudo, aquelas promessas, e aí pergunta pro colega, é engraçado, mas eu vi uma coisa tão diferente. Não, isso aí o futuro é esse aqui. Então, a gente tem sim um grande problema aí na nossa frente que a gente vai enfrentar, né? E sabe como que a gente vai enfrentar? Mostrando os resultados. Só isso. Só isso. Porque eu não vejo, né? Quem trabalha com essas técnicas, essas outras técnicas, mostrando os resultados ali no Instagram, não vejo. Eu vejo mostrando a consulta inicial, vejo mostrando o scanner, vejo mostrando o paciente vendo o desenho da arcada, como é que vai ficar. Eu vejo mostrando o aparelho, o tipo de aparelho que vai usar, mas eu não vejo os resultados. E quando eu vejo o resultado, eu fico indo e voltando para ver o que aconteceu. O que melhorou aqui? Melhorou nada. Já estava bom, já estava legal, ficou igual. Você entendeu? Então, não estou falando, não estou desmerecendo as outras técnicas, não, que eu sei que tem indicações, tá, pessoal? Então, se a gente souber indicar, e quem indica somos nós, quem indica não é o paciente. Não é o paciente que chega falando, eu quero o resultado tal, mas eu quero usar o aparelho tal. Ah, é? É só ele falar como que a gente vai fazer isso. Será que ele sabe falar? Como é que ele faz para a gente chegar naquele resultado ali com aquele aparelho? Porque quem estudou foi você. É você que sabe das dificuldades que você vai ter, né? Das limitações daquele aparelho ou outro, da dificuldade que o caso dele exige. Né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode baixar a cabeça, tá bom? E depois que você começa a entregar resultados de qualidade, isso, né, é uma curva de crescimento, isso leva tempo, por isso que quanto antes você começar a fazer isso melhor, você daqui a pouco vai chegar, como é o meu caso, de eu não precisar de pacientes que vêm buscando porque chega para mim, o paciente falando, eu quero isso, quero aquilo, eu falo, infelizmente, aqui você não vai conseguir, não vai encontrar, eu até indico, tá bom? Porque eu não quero tratar a pessoa, não quero ficar convencendo muito, eu não quero fazer a pessoa mudar de opinião, não quero. Eu vou mostrar o que eu faço e eu mostro os resultados, e aí, geralmente, as pessoas que me procuram hoje em dia já vêm porque já sabe do resultado que eu entrego. Quando eu falo para você usar a mini placa, já sabe. Quando eu falo do preço, já sabe. Quando eu falo tudo, já sabe. Né? Tá muito fácil a minha vida hoje em dia. Não foi fácil, não, mas hoje em dia ela tá muito fácil. Então, para mim, a revolução é isso, tá? Primeira coisa, vamos falar um pouquinho em diagnóstico 3D, tá bom? Essa é a primeira revolução que veio para a ortodontia, apesar da ortodontia ainda não está fazendo o uso devido desse tipo de tecnologia. Tá? A gente sabe que várias instituições aí de grande respeito não preconizam o uso de exame 3D para todos os pacientes, que é um absurdo. Só a ortodontia está trabalhando assim. Todas as outras especialidades já pedem direto, além daqueles exames clássicos, clínicos que a gente precisa, já pede os exames de 3D. Ninguém faz nada sem exame 3D hoje em dia. Por que a ortodontia vai ficar para trás? Né? Ah, mas é só importante usar em caso severo. Como é que você sabe se o caso é severo ou não, se você não está enxergando? Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, olha que fantástico os exames em 3D. O que a gente enxerga? Então, a gente enxerga a simetria, o osso em nos 3 planos, tá? A gente pode até, inclusive, mexer no software. Uma coisa fantástica. A gente enxerga todos os planos, a gente enxerga a qualidade da estrutura facial óssea do lado esquerdo, do lado direito. Pessoal, olha isso aqui. Quando eu tenho um caso de biprotrusão para resolver, além daquela medida traçada lá na cefalometria bidimensional, aqui eu enxergo se o dente está dentro da estrutura óssea correta. Se ele está dentro do osso alveolar, que é esse osso aqui que eu procuro para trabalhar. Então, será que esse dente aqui está dentro do osso alveolar? Será que esse está? Porque eu preciso saber aonde é que o dente está posicionado para eu poder saber o quanto que eu vou movimentar, se ele vai aguentar.
entendeu? Então aqui eu não fico dependendo de traçados meio que, às vezes, sem muita precisão e de exame sobreposto um no outro, que você só enxerga uma coisa. São dois lados unidos num plano só e você confiando naquilo. Então aqui eu enxergo tudo. Dos três lados, a largura do osso, quantidade de osso, altura, o lado esquerdo e o lado direito, para você poder tomar sua decisão de forma acertada, tá bom? Eu enxergo simetria facial, então reparem, eu enxergo se o lado direito do paciente é do mesmo tamanho do lado esquerdo, porque às vezes o paciente tem uma assimetria e sabe o que é muito comum? O paciente coloca o aparelho, depois ele vem com um monte de questionamento para você, olha, eu reparei que meu rosto é meio torto. Olha, mas você sempre teve. Não, mas eu nunca reparei. Claro, o paciente não fica parado em frente ao espelho procurando a simetria facial, se um lado. Ele começa a prestar atenção nisso depois que acontece alguma coisa na boca, que ele vai parar em frente ao espelho e ficar olhando aquilo ali, ele começa a reparar, né? Então, é muito fácil você ver os atores aí na televisão. Hoje em dia não, porque a odontologia está lá em cima, graças a Deus, está bombando. Mas antigamente você viu o ator cheio de falhas, com tártaros, dentes. E aí, depois de um tempo, né, você via que aquilo estava corrigido. Porque alguém chegava e falava, olha, ou então a própria pessoa, quando tinha bom senso, né? Falava, nossa, mas eu estou me vendo ali. Engraçado, eu não sabia que eu tinha aquele dente assim, eu não sabia que quando eu falava de lado aparecia isso aqui e tal. Então, o paciente, depois que ele passa a reparar, ele vai cobrar. Aí você não tem um exame em 3D, como é que você vai provar que aquilo ali já existia? Ah, mas você vai mostrar para ele, tá vendo? Você enxerga aqui, vê que tá vendo meio torto, o paciente não vai enxergar. Então, com o exame 3D, a gente tem a precisão na mão. Não tem desculpa, tá? A panorâmica que ela é tirada do 3D, eu sempre peço uma panorâmica, não, quer dizer, estou começando a pedir agora que essa panorâmica não tem uma qualidade muito boa. De novo, tá? Olha só, a gente tem detalhes do overjet, overbite, da estrutura óssea, é uma coisa incrível. A teleradiografia, vindo através da tomografia, tá? E assim, eu estou fazendo um resumo porque são 149 medidas lineares e angulares que esses exames em 3D, eles trazem pra gente, tá bom? Eu uso o protocolo EASY e o protocolo SIM. Esses dois protocolos, tá legal? Você pede na sua radiologia aí. Trabalho com o Brasil inteiro, até fora do Brasil. Então, é assim que a gente enxerga. Volume das vias aéreas. Gente, tratar paciente classe 2, a gente tem que estar preparado para conversar sobre sono. Sono. Ainda tem isso, né? Como eu falei para vocês no começo, a gente precisa estudar várias especialidades, matérias que estão à nossa volta. Você não precisa fazer tudo, mas você precisa interligar isso aí para saber indicar e para saber oferecer para o seu paciente o tratamento completo. Você não está tratando só dente. O paciente te procura, senta ali na sua cadeira, a responsabilidade é sua de chegar para o paciente e explicar que, além do problema dentário, ele tem um problema respiratório, pede um exame mais apurado, vai descobrir que o paciente ronca, o paciente tem apneia, dificuldade de dormir, cansaço, fadiga, estresse. Por que você acha que isso aí não é da sua área? Você é responsável sim, tá? E o ortodontista está intimamente ligado com a odontologia do sono. Porque todo paciente classe 2, quase todo apresenta um distúrbio respiratório. Nem que seja só ronco, que não tem, o ronco puramente simples não tem problema nenhum para a saúde, a não ser atrapalhar o seu paciente. Tem sim, né? Porque eu conheço vários casamentos que acabaram por causa de ronco. Eu conheço vários casais que dormem em quarto separado por causa de ronco. Então, isso é um problema sim, tá legal? Então, desde um ronco simples até uma apneia grave que mata o paciente. Então, mais uma vez, olha que legal esse exame aqui. No exame 3D, isso aqui não dá para a gente fazer um diagnóstico apurado, só esse exame, e falar que o paciente tem a apneia e tal, mas dá para a gente ver se ele tem as vias aéreas estreitas e, a partir daí, solicitar novos exames ou indicar o paciente. Tá legal? Então, exame bonito, vias aéreas. Agora, isso aqui que eu já tenho conversado com vocês nas outras lives, a articulação temporomandibular. Não tem como a gente tratar o paciente sem olhar para as articulações. Eu sei que isso é normal, tratar sem olhar. Isso é ensinado assim. E isso está, através da força, está tentando se manter assim. Esquece a articulação, não é sua especialidade, tem nada a ver, entendeu? Mas tem tudo a ver. E você é responsável sim. Experimenta fazer uma pergunta simples quando o paciente senta aí na tua frente, perguntar se ele tem qualquer incômodozinho na articulação. O paciente vai começar, acho que não. De vez em quando instala.
Ah, de vez em quando instala? E que mais? Você tem, quando mastiga... Não, de vez em quando eu vou mastigar alguma coisa, aí me dá uma dor, fica uns 2, 3 dias. Abre a boca aí, abre, inclina pro lado. Aí, como é que para você se alimentar? Eu não posso comer sanduíche muito grande, eu tenho que cortar, mas tá tudo tranquilo, né? Eu já fiz até um tratamento, botei, mas de vez em quando eu volto, mas eu tô tranquilo. O paciente tem DTM, entendeu? Então, você bota a mão nesse paciente, começa a movimentar a dente, e o paciente começa a relatar dor depois, ele não vai falar para você que ele já tinha isso, ele não vai falar para você que é normal, ele vai querer que você tome a providência. Vai falar assim, doutor, eu cheguei aqui sem dor. Eu coloquei o aparelho, começou a movimentar essas mini placas aí, essa coisa nova que você falou aí, botou, deu isso. Tá vendo, pessoal? O nível de responsabilidade que a gente tem que ter. Então, nem que seja para você avaliar as ATMs e ver que está tudo bem, você precisa aprender a avaliar as ATMs, você precisa aprender a saber se elas estão sadias ou não, você precisa saber fazer algumas perguntas básicas para o paciente, né? Se ele tem, para descobrir se ele tem uma ATM do dia a dia, nem que seja mais simples, muscular tal, porque geralmente tem. Tá legal? Então, o paciente tem um distúrbio ali, um classe 2, por exemplo, ele vai ter um probleminha articular. Então, aqueles foram os exames 3D. Ou então você pode usar isso em 2D, ó. Olha o que chega pra gente em 2D. Uma PAN, uma tele e 200 traçados pra gente. Né? Será que é isso que a gente precisa mesmo? Será que isso é o suficiente para a gente poder oferecer um tratamento de qualidade para os nossos pacientes? Então, para mim, a grande revolução foi inicial, além das mini placas, foram esses exames em 3D. Então, eu não estou falando que você não possa usar exame em 2D, não, tá? Eu estou falando que você tem que começar a se preocupar, começar a botar na sua cabeça que é irreversível, você vai ter que começar a usar o exame 3D, ele é mais caro, né? Eu vou explicar para vocês que ele não tem nada a ver esse nível de radiação maior, isso é papo furado, já foi por água abaixo, tá bom? Isso não é desculpa para você pedir exame 3D, a não ser a tomo médica, porque muita gente pede a tomografia médica porque o convênio cobra, aí sim, aí o paciente toma radiação à vontade lá, faz ela deitada, que muda a posição mandibular, mas se for uma tomo radiológica, odontológica, né, tá praticamente igual ao exame bidimensional, praticamente. Então, só para exemplificar para vocês um caso da diferença do exame 2D para o 3D. Então, esse paciente chegou para mim, irmão de um dentista, colega meu, e aí o paciente já fez os implantes, estão vendo aí? O paciente chegou e falou, Nélio, é lá de São Paulo, Nélio, se meu irmão tá querendo fazer alinhador lá em São Paulo, tá, mas cara, eu não sei se o alinhador vai dar conta. Dá uma olhada nesse caso para mim, eu não vou entrar em detalhes do plano de tratamento, mas aí, reparem que, como é que a gente faz para traçar, né, os traçados cefalométricos numa tele dessa? A gente vai, pega alguns pontos craniométricos e vai traçando. Quando a gente pega o côndilo, a gente procura o côndilo ali, no lugar tal, traça ali, vê mais ou menos, se tem uma linha mais para lá ou para cá, você traça no meio, né? A gente praticamente imagina onde é que está. Alguns detalhes a gente precisa imaginar, não dá para ver. Aí o paciente aparece para mim assim, ó. Olha só o côndilo direito desse paciente. Cadê? Cadê esse côndilo? O paciente não tem. O paciente tem só o côndilo esquerdo. E esse paciente não relata dor, não relata incômodo, não relata nada. Mas aí é o seguinte, descobri que esse paciente sofreu um acidente quando era jovem e ele já fez milhares de tratamentos, inclusive ele fez implantes e ninguém falou que ele não tinha, provavelmente ninguém viu que ele não tinha esse côndilo aqui do lado direito. Ele vai viver assim? Vai. Ele pode viver o resto da vida assim. Agora, imagina se eu coloco um aparelho ortodôntico com 4 mini placas nesse paciente, peço para tirar os implantes, para fazer um tratamento de grande porte, e o paciente começa a sentir uma dorzinha. Aí você fala assim, ué, mas dor aí? Vou indicar para um colega especialista, porque não tem nada a ver com ortodontia, tal, aquela coisa. Aí ele procura um especialista e o cara fala, vamos pedir um exame de imagem para a gente, né, detectar, já que não está muito claro. Aí aparece para você essa imagem aqui, ó. Esse côndilo degenerado. Como é que você vai provar que não foi você? Tudo bem, vai pedir uns exames antigos ali, vai rezar para ver se consegue provar que isso já existia. Mas se não conseguir, você arrumou uma encrenca, um grande problema para sua vida. Então a gente precisa pedir o exame, nem que seja para nos proteger. Lógico que a gente tem que pensar no paciente também, pensa no paciente em primeiro lugar, mas a gente tem que pensar em nós também. A gente precisa de ter um porto seguro para saber onde que a gente está metendo a mão.
Pra gente não criar problema pra gente mesmo. Tá legal? E assim, passa muita coisa que a gente não vê. Graças a Deus, né, a coisa passa e vai embora e ninguém sentiu nada e bola pra frente. Mas às vezes acontece, tá bom? Então, 8 motivos para usar a tomografia. Na verdade, tem uns 40, né? Eu não vou ficar estendendo muito aqui. Só para a gente ter, só para fixar isso na cabeça de vocês. Diagnóstico apurado. Então, só com tomografia que a gente consegue fazer um diagnóstico 100% apurado. Ou pelo menos o mais perto de 100%, né? Porque às vezes a gente precisa pedir outros exames para complementar. Então, a gente detecta assimetrias, a gente olha as ATMs, vias aéreas, como eu mostrei para vocês. O mesmo exame... Pessoal, a tomografia ela serve para a gente ter um diálogo com outras especialidades. A gente não precisa, às vezes, nem encontrar o colega. Te manda o exame, faz um rabisco, fala, olha esse exame, pega esse software, vê aí, né? Você pede um exame desse, manda para o implantologista, aí ele vai gerar no software e fala, não, aqui já tem espaço para fazer um enxerto aqui e tal, você não precisa... Você entendeu? Que isso serve para, como um diálogo na clínica, todo mundo utiliza esses exames aqui, né? Você tem um arquivo DICOM que você pode transportar até para o médico dele, para ver sinusite, para ajudar a ver, né, alguma estrutura facial. Então, assim, é uma forma de você se comunicar melhor, tá bom? Radiação um pouco maior apenas. Eu mostrei para vocês essa radiação aqui, ó, né? Então, já tem artigos mostrando isso, tá? Meu grande amigo de uma radiologia aqui de Brasília fica mandando esses artigos para a gente, manda por e-mail para os clientes da radiologia dele, né? E vários artigos mostrando que a radiação hoje em dia é um pouquinho maior, que isso não é impeditivo nenhum para você fazer um exame desse porte, né? O nível de eficiência que você vai ter, aquilo ali, aquele pouquinho maior, é nada. É quase zero. Então, só para vocês terem uma ideia, fazer um exame desse em 3D aqui, você está tomando menos radiação do que quando você pega um avião de Brasília a Miami. Só para você ter uma ideia. Tá bom? Então, um exame desse, como o exame serve para todas as especialidades, é um exame desse aqui, outro exame lá daqui a não sei quantos anos. Tá? É zero a chance de dar problema, zero. Execução de simulações cirúrgicas, né, de cirurgia ortognática, implantes. Então, hoje em dia, você praticamente não faz cirurgia ortognática sem fazer uma simulação em 3D, mostrar para o paciente como é que vai ficar, gerar as guias cirúrgicas através da simulação em 3D, dos exames em 3D, do arquivo DICOM, né, e prototipagem, no caso da mini placa, quem coloca a mini placa, que isso eu não vou abordar aqui hoje, tá? Mas o grande problema, a meu ver, da mini placa na vida do ortodontista e do paciente é problema de instalação. Então, a mini placa ela é um procedimento muito simples, ela traz quase risco zero para o paciente. Até ortodontista pode fazer, né? Mas ela geralmente é feita por bucomaxila, por implantodontista, periodontista, qualquer um pode fazer. Mas ela tem que seguir um passo a passo. Tem técnica para fazer isso. Já tem artigo falando sobre isso, tá bom? Então, quando o cara tenta colocar ela ali do jeito que ele acha que é, porque o buco faz cirurgia facial, ele reconstrói a face do paciente, o que é para ele fazer uma incisão ali na região de molar, parafusar 3 parafusinhos aqui, fechar, dar um ponto, deixar uma argolinha ali? É nada. Para ele, é nada. Só que isso vai gerar inflamações, vai gerar incômodos com a bochecha, ela pode gerar movimentações que vai incomodar o paciente, pode soltar, pode dar infecção, se ela não ficar bem vedada ali com os tecidos. Então, a prototipagem, ela é fundamental para quem quer fazer uma mini placa de excelência. E você, ortodontista, você vai depender dessas mini placas aqui para o sucesso do teu tratamento. Então, é uma coisa que você tem que ter do teu lado um cirurgião da tua confiança para trabalhar junto contigo, isso aí não te dá problema. Tá bom? Então, tratamos, né? A Arnett já falava isso há muitos anos atrás. Tratamos só o que aprendemos a ver, né? Quanto mais vemos, melhor é o tratamento que podemos oferecer aos nossos pacientes. É simples assim. Se você não vê, você não trata, né? Não adianta você pegar um exame ridículo, né? Uma panorâmica, querer fazer um diagnóstico apurado, tratar o paciente e terminar com alta qualidade, alto nível de tratamento. Não vai, porque você não enxergou, você não tratou. Né? Então, vamos agora passar para a segunda revolução na ortodontia, na minha opinião. Segunda, mini placas. Tá? As mini placas, elas vieram realmente para mudar, né, o espectro da ortodontia, para aumentar os limites que a ortodontia trazia para a gente. Então, o que são as mini placas? As mini placas são estruturas de titânio, tá? Em forma de T,
com 3 parafusos aqui para a gente fixar bem. Uma das vantagens dela em relação ao mini implante é isso, né? Ela é difícil de soltar e ela suporta forças nos 3 planos de espaço. Vou mostrar para vocês. Tem essas aqui mais antigas e essas aqui hoje são mini placas feitas exclusivamente para ortodontia, tá? Isso aqui, essa mini placa em Y, ela é para a região anterior de caninos, que você consegue trabalhar aqui a região de caninos e prés, e com o outro lado você consegue trabalhar a região anterior, uma coisa fantástica, fantástica, tá bom? Então, titânio, o material dela é 2,0 milímetros de espessura, ela não pode ser nem muito mole, mas também nem muito leve, então você aplica uma força, ela dobra, né? E aqui é a instalação cirúrgica, então assim, é uma cirurgia. E aí reside o nosso grande entrave quando o paciente, por exemplo, vai fazer uma consulta com um colega que oferece um aligner. Ele sai de lá e fala assim, ué, mas para que eu vou fazer uma cirurgia na minha face se eu posso tratar isso com um aparelhinho que tira e coloca? Então, isso aí você tem que conhecer a fundo, né, os benefícios da mini placa, ter material para você poder explicar ao paciente, porque você tem que convencê-lo de que isso é um benefício gigantesco perto da cirurgia que ele vai passar, tá? Mas a cirurgia é uma coisa muito simples, gente, tá? As regiões, tá? A região de estrutura óssea muito forte, o osso não é inervado, então, sim, você coloca aqui na região de pilar zigomático, na região de pilar canino, na região de molar inferior. Então, são estruturas ósseas, assim, o parafuso pequenininho, ele não atravessa a cortical, ele não chega nem a encostar na raiz do dente. Então, assim, chance de atingir raiz, eu nunca vi, tá bom? Agora, ela precisa ter uma incisão no lugar certo, ela precisa ter uma dobra no lugar certo, ela precisa estar na altura correta no osso para deixar na posição certa e você fazer o teu trabalho de qualidade. Mas fechou isso aqui, deu um ponto, acabou. O paciente nunca mais vai nem lembrar que está com essa mini placa aí. Tá legal? Então, vou passar rapidamente aqui para a gente chegar logo nos casos clínicos e mostrar para vocês os casos clínicos. Então, vamos lá. Benefícios da mini placa. São muitos. São muitos, tá? Sucesso. Primeira coisa que a gente busca é o sucesso, né? Você não tá lá trabalhando na tua especialidade, ralando o teu dia a dia no teu consultório lá para ter insucesso. Se você busca sucesso, você tem que ter mecanismos e tem que ter artifícios em mãos para conseguir alcançar o sucesso. E o sucesso você só alcança com excelência. Você não vai alcançar o sucesso, a não ser que você queira trabalhar naquele patamar de altíssima quantidade, baixíssima qualidade e ganhar no volume. Tudo bem, tá? Mas dificilmente você vai aguentar isso aí muito tempo. Tem grandes empresários aí que conseguem trabalhar isso aí, mas para o cirurgião dentista comum que aprendeu e a única coisa que sabe fazer da vida é odontologia, tá? Você tem que buscar o foco na tua mão de obra. Função. Então, você devolver para o paciente uma oclusão correta, uma oclusão em equilíbrio, os dentes na posição correta e não relativizado, né? Como eu mostrei para vocês, né? O canino tem um lugar certo para encaixar, o premolaro tem um lugar certo, o incisivo superior tem um lugar certo, uma altura certa para encaixar com o inferior. Tudo tem seu lugar, tudo tem seu lugar, tá bom? A gente busca a chave de oclusão, a oclusão ideal, né? E a gente buscando isso já é difícil alcançar. Imagina quando você relativiza isso, tá bom? Estabilidade. Essa estabilidade aqui é bacana, porque a maioria busca estabilidade colando contenção fixa superior e inferior. Isso é estabilidade? No meu ponto de vista, é você mascarar a falta de competência. É mascarar a falta de diagnóstico, planejamento e tratamento correto, tá bom? Então, é você simplesmente validar o seu insucesso, tá? Então, estabilidade é fundamental. E você só consegue estabilidade se você finalizar o caso com os dentes na posição correta, dentro das estruturas ósseas e com seus antagonistas. Senão, você não vai conseguir. Tempo de tratamento, ninguém suporta mais ficar 5 anos de aparelho, né? A maioria dos casos que trata são pacientes adultos, que já retrataram. É difícil você convencer o paciente a colocar o aparelho, então você tem que entregar alguma coisa de excelência rápido, né? Estética. A estética devia ser a última coisa aqui, porque é a cereja do bolo. Quando você coloca os dentes na posição correta, na altura correta, no encaixe correto, com estabilidade, né, função, tudo no lugar, a estética está pronta. Acabou, está pronto. Né? Não tem o que fazer. Né? Pode acontecer você passar por reabilitador, dar o acabamento ali, cereja do bolo deles ali. Né? Reabilitar um paciente depois que faz uma ortodontia dessa é uma maravilha.
Então, estética, mas a gente busca estética sempre, lógico. Previsibilidade. Previsibilidade é você saber que você vai acabar teu caso entre 1 ano e meio, você saber que vai conseguir fazer todas aquelas movimentações que você fez, você ter suporte técnico para conseguir fazer grandes movimentações e não ficar pedindo para o paciente, coloca isso, tira isso, faz aquilo, agora faz aquilo. Você entendeu? Então, o paciente, quando a gente explica o plano de tratamento do paciente, no meu caso, quando eu preciso fazer alguma coisa ali, um acessório, eu nem falo para o paciente, nem cobro dele mais nada. Por quê? O que eu expliquei no começo e eu prometi, eu tenho que entregar. E hoje em dia a gente consegue ter essa previsibilidade, tanto do ponto de vista econômico, para passar para o paciente, quanto de tempo de tratamento e de movimentação que você vai fazer. Tá bom? Remodelação óssea. A mini placa trabalha com remodelação. Esse é o grande diferencial dela. Ela trabalha com remodelação óssea à distância. Você traz o bloco ósseo junto, os dentes são só um veículo que você usa para fazer a movimentação do bloco ósseo completo, tá bom? Raríssimas extrações, eu praticamente não extraio mais dente, né? Já falei isso para vocês. Baixa intensidade de força, as pessoas acham que a mini placa agride. Ao contrário, a mini placa tem uma força mínima em cima da estrutura oral, em cima do periodonto, em cima do dente, porque a gente trabalha com várias forças linkadas em vários lugares ao mesmo tempo, e não existe uma força linkada num dente só. Então, a força ela é distribuída, vou mostrar isso para vocês, né? na estrutura óssea toda. Então, aqui na parte lateral, a força é distribuída entre todos os dentes da lateral. Se eu quero distalizar, vou levar tudo junto. Se eu quero fazer movimento de remodelação óssea no sentido intrusivo, eu vou remodelar o osso todo para cima. O dente é só um veículo que eu uso. Eu não vou linkar só num dente e empurrar ele para cima, entendeu? Então, fora isso, tem um bracket certo para nós vamos conversar sobre isso. Tem bracket certo para a gente trabalhar com essa técnica, tem fio certo, tem elástico certo, tá legal? Então, e o legal da mini placa, que eu conversei com vocês um pouquinho antes ali. A inter-relação profissional. Tá? A mini placa e os exames em 3D, eles possibilitaram a gente trabalhar em completa harmonia e juntos com a sua equipe, junto com os profissionais que tem na sua equipe ou profissionais que te indicam. Então, o paciente vem para mim hoje em dia, eu já mando o paciente fazer alguns implantes, eu já mando o paciente trocar, fazer uns tabletop. O paciente, né, tá na mão do colega que indicou e na minha mão, junto. Não é aquele paciente que vem para mim e volta depois de 2 anos, se tudo der certo, entendeu? Então, essa inter-relação a gente consegue com as mini placas. Então, vantagem das mini placas. Uso imediato, tá? A gente ativa e eu no mesmo dia já vou lá e coloco esses elásticos aqui, são elastoméricos que eu coloco. Suporta a força nos 3 planos de força. Então, né, eu faço expansão, eu faço intrusão e eu faço distalização, X, Y e Z, tudo simultaneamente. É imóvel, é biocompatível, né, de titânio, tá? É um material totalmente biocompatível. Diminui demais o tempo de trabalho, previsibilidade, mais recursos mecânicos. A gente tem uma infinidade de possibilidades para a gente aplicar. Tendo um apoio ali, imóvel, você pode fazer o que você quiser, que você consegue fazer movimentações o tempo todo. E anula a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, 2 forças opostas na mesma intensidade, né? Que era o grande problema da ortodontia antes de existirem as ancoragens, tá bom? Então, a gente anula tudo isso e as vantagens são gigantescas. Então, para que eu uso as mini placas? Indicações. Mordida, eu uso para tudo, simplesmente para tudo, tá? Mordida aberta, mordida profunda, simetria leve esquelética, tracionamento de dentes impactados, impacção de maxila, correção da biprotrusão. Aqui está o tópico que a gente veio falar hoje, nós vamos entrar nisso agora a fundo, tá? Correção da biprotrusão sem extrações de premolares, que é uma coisa fantástica. Tratamento de assimetria sem extrações, antigamente você tinha que extrair um lado lá, né, para compensar a linha média alterada, uma assimetria facial. Correção dos planos oclusais, a gente consegue fazer movimentos de intrusão. Correção da curva de Molson, que nada mais é que tirar os toques negativos, que a gente consegue fazer expansões com isso. Às vezes você consegue abrir 5 milímetros no arco só tirando a inclinação negativa dos dentes. Incrível, né? Você não chegou a fazer expansão cirúrgica, nada, você abriu 5 milímetros arcada. Fantástico. E, que foi o tema da nossa aula passada, preparo cirúrgico sem extrações de premolares, que é o preparo orto cirúrgico não convencional, que é uma coisa fantástica. Fantástica mesmo. Então, vamos lá. Mini implantes ou mini placa? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Aonde eu sento para conversar, para dar uma aula sobre mini placa,
vem essa pergunta aqui. É muito simples responder essa pergunta, né? Então, com a mini placa é uma Ferrari. Simplesmente isso. Mini plant é um Fusquinha. Você consegue chegar, você consegue ir, voltar, consegue. Mas a mini placa é uma Ferrari, tá legal? Então você consegue uma mecânica composta com vários movimentos ao mesmo tempo. Vários. Ela tem uma estabilidade total, são 3 furos, ela é imóvel. Por que 3 furos? Se você soltar um parafuso, você tem 2 ali. É muita infelicidade uma mini placa soltar de ter que reposicionar, porque solta um, solta o outro, ainda fica um. Né? Dificilmente os 3 afrouxam de uma vez, a não ser que você tenha feito ela sem irrigação, né? Acontece. A mini placa tem uma técnica, existe curso para a gente fazer isso, para ensinar o cirurgião a instalar a mini placa com excelência. Não é difícil, mas tem uns detalhes, tá? E processo de remodelação óssea. Então, você só consegue fazer esse processo de remodelação óssea intensivo, toda a movimentação ortodôntica tem remodelação. Mas a movimentação ortodôntica convencional tem remodelação apenas local. Né? A remodelação óssea, através das mini placas, você faz a distância, você puxa o bloco inteiro. Você sobe um bloco inteiro. Né? Então, isso é uma coisa fantástica, é quase que outra especialidade, pessoal. Então, isso a gente só consegue com mini placas, tá? E aí, outra pergunta aqui que não cala, nunca. Mas não é muito invasivo? Né? Eu submeter meu paciente a uma cirurgia para colocar tal, será mesmo que é invasivo? Eu vou responder isso para vocês no final, tá bom? Vamos aos casos clínicos, que interessa. Vocês devem estar curiosos para saber na prática como que eu trabalho com as mini placas. Então, aquela paciente linda que eu mostrei ali no começo, uma paciente classe 2, olha como é que eu enxergo os dentinhos dela. Classe 2, mordida aberta, torques negativos, tá vendo, pessoal? Além dos torques negativos, vou mostrar o próximo slide. Olha como é que eu enxergo os desnivelamentos, extrusão do bloco póstero superior, né? Torques negativos das coroas, que o dente ele desce e desce inclinando para dentro, ó. Tá vendo? Como é que você resolve isso aí? Ó a contenção. Paciente anos de aparelho. E se eu não me engano, ela tinha contenção superior também, que a colega queria segurar a mordida aberta assim. Contenção superior e inferior, né? Então, é assim que os pacientes chegam para mim. E agora você imagina o grau de expectativa e o grau de responsabilidade que a gente tem, tá legal? Isso faz parte. A partir do momento que você começa a trabalhar em alto nível, a exigência sobe, o sarrafo sobe. Mas é isso que eu quero. É isso que eu quero. Porque esse paciente dá valor ao tratamento que ele está fazendo. Dá valor. Quem nunca tratou, tem os dentes bonitinhos ali, até é difícil de eu convencer mesmo a não colocar um alinhador, um aparelho estético. É difícil, porque já tem um sorriso lindo, pequenas coisas a fazer ali, tá bom? Então, esse paciente, não posso cobrar muito, né? Não posso fazer do jeito que eu quero, vai me dar um trabalho doido, colocar um aparelho, né, que a gente sabe que é mais difícil, que é mais lento, né, que dá mais trabalho e tal, que você dominando, eu domino a técnica das mini placas, esse aparelho de metal próprio para mini placa, domino, né? Eu tenho certeza do que eu vou fazer com ele. Então, quando eu tenho que mudar, hoje em dia é muito raro eu mudar, muito, 1%, né? Dá trabalho pra gente, então aquele dinheiro às vezes nem compensa, tá bom? Então, às vezes eu indico. A maior parte dos casos eu indico. Então, ó, o exame 3D que legal, o paciente tem um leve desvio, também ela tem a mordida tortinha ali. Reparem no perfil da paciente classe 2, né? Reparem que apesar da gente ver os torques negativos no sentido inferior, ela tem uma projeçãozinha do inferior, tá legal? Tem uma projeçãozinha do superior. Então, vamos lá, diagnóstico. Paciente classe 2, mordida aberta. Reparem nesse design ósseo aqui, ó. Né? Então, overjet, a distância do superior para o inferior. Falta de selamento labial, porque a ponta do incisivo superior toca em cima do lábio inferior, o lábio inferior vem para baixo, enquanto o lábio superior vai para frente. Então, eles não se tocam mesmo, tá legal? Linha média, a gente sabe exatamente quantos milímetros ela está desviada, porque o exame mostrou isso. Plano de tratamento. 4 mini placas. Será que é invasivo? Né? Então, vamos lá, ó. 4 mini placas. Eu comecei esse tratamento em fevereiro de 2021. Reparem que aqui eu estou fazendo movimentos para trás, movimentos para cima, porque a mini placa está mais alta do que os dentes, e movimentos de expansão, porque a mini placa ela está instalada, eu que decido o lugar da mini placa, tá, pessoal?
ela está instalada a 3, 4 milímetros da mucosa. Primeiro que ela precisa ter espaço para higienizar ali, precisa ter espaço para higienizar, passar uma escovinha. E depois, se eu quero expansão, eu preciso ter espaço entre a mini placa e o rebordo ali, tá? Para puxar os dentes para fora. Repare que eu linko 1, 2, 3, 4, 5 elásticos, correto? E embaixo eu começo com um só. Essas forças são mínimas, tá? Ela está presa no osso, que o osso não é inervado, o osso é imóvel, o osso recebe essa pressão aí sem nenhum problema. E eu transfiro mínimas forças, de coisa de 100 gramas, 150 gramas no máximo, em cada dente. Mas se eu somar 150 vezes 1, 2, 3, 4... Soma aí, Gabriel, 150 vezes 5 aí. Não precisa não. 150 vezes 5, não precisa não. Só para vocês terem uma ideia aí. Tá? A quantidade de força que eu apliquei é... 750? Pronto. Eu apliquei 750 gramas de força nesse espaço aqui, ó. Nesse semiarco. Fora o inferior, né? Apliquei só em cima. Então, juntando o inferior, 900. Então, nesse lado esquerdo da paciente, eu apliquei 900 gramas de força. Só que tudo diluído. Isso vai causar uma remodelação óssea, tá? Eu vou... Olha lá, ó. Eu vou explicar esse mini implante aí para vocês. Eu vou mudar esse osso que ela tem aqui, não é mais o osso que ela tinha lá. Tá? Consolário explica isso. Tem vários artigos do Consolário falando em remodelação óssea aí. Tá? Com mini placa, mini implante, tem lá. Então, repare que aqui a paciente passou do ponto, ela está quase em classe 3 aqui, ó. Então, é isso que a gente precisa fazer. Esse mini implante está aqui pelo seguinte, uma infelicidade, essa mini placa nós perdemos, tá? Não posso, nem me lembro agora, mas ela inflamou e a paciente estava tomando, ela não pode, essa paciente faz um tratamento de saúde assim constante e tal, e ela não pode ficar tomando antibiótico, então quando deu a segunda vez que infeccionou, eu mandei tirar, eu já tinha feito a movimentação. Pessoal, em pouco tempo, né, aqui tá no, não vou voltar não, mas aqui tá no mês 10, eu comecei no mês 2, 3, em pouco tempo, ela já tinha feito a movimentação principal, eu já tinha conseguido o que eu queria ali, né, daria para continuar tranquilo, eu botei um mini implante só para fazer um pouquinho mais de impacção desse lado, para segurar, e liberei a paciente da mini placa, tá bom? Então, o paciente sai de uma condição daquela para uma condição dessa, né? Reparem que a gente conseguiu melhorar o desnível que a paciente encontrava, olha os torques negativos, olha como é que a gente conseguiu. Tá vendo que a gente trata a paciente como um todo, a gente corrige todas as inclinações, corrige as alturas, não é só dente, pessoal. Não é focado só ali naquele probleminha. Então, como é que as pessoas, como é que corrigiram a mordida aberta dela? Linkaram o elástico aqui, ó, anterior, o tratamento inteiro da paciente. O tratamento inteiro, né? Só que o posterior extruído estava lá. Então, a hora que tirou o aparelho, o que aconteceu? Abriu o anterior e o posterior ficou no mesmo lugar, a mordida aberta, né? Então, a gente corrige a alma do problema, a origem do problema. Então, diagnóstico apurado, como que a gente faz agora para corrigir aquilo ali? Usa os artifícios que a gente tem para corrigir o problema, porque senão a gente vai ter que ficar retratando o caso a vida inteira. E hoje em dia eu vivo disso. Posso nem reclamar, tá? Vivo de retratar casos. Eu me especializei em retratar casos. Sou especialista nisso. É o que eu faço todos os dias, tá bom? Mas não era para ser assim, tá legal? Agora, olha que fantástico o perfil dessa paciente. Gente, vocês estão entendendo aí os benefícios que a gente pode trazer para a paciente? Será que dá para vocês perceberem os benefícios da gente fazer um tratamento desse nível? Né? A gente tira a paciente da maloclusão dela, né? Devolve a oclusão, conforto, devolve estética, devolve estabilidade e devolve beleza. Será que ela precisava fazer preenchimento facial aqui, harmonização orofacial? Porque desse jeito aqui, tudo bem. Agora, reparem que até
o sulco nasogeniano, até as expressões dela, ó. Acabou. Se a gente traçar uma reta aqui, ó. Traço uma reta aqui. Vou traçar essa reta um pouquinho para baixo, que tá meio torta essa imagem. Tem comparação ou não? Fantástico, né? Então, vamos para outro caso. Outro paciente. Repare nesse paciente, pessoal. Paciente adulto, perfil reto, classe 2, ângulo aberto, nasolabial aberto, né? Então, perfil convexo, face curta, ângulo aberto. Olha os dentes desse paciente. Esse paciente foi tratado, né? Foi aquele que eu mostrei lá no início também. O tratamento foi certo? Foi certo. Né? O colega fez um belíssimo tratamento. Eu faço questão de ressaltar isso aí. Porque, para melhorar isso aqui, ele ia ter que extrair 2 em cima. Só que aí tem um problema. A hora que ele recuasse esse incisivo aqui, ó, superior, ele ia bater exatamente no inferior que está projetado para frente. Então, ele não ia conseguir puxar tudo que ele queria. Aí ele ia ter que perder a coragem. Fora que ele ia perder suporte ósseo, esquelético, ia diminuir, o arco dele já ia em formato triangular. Então, você ia acabar com o rosto desse paciente. Acabar, tá bom? Reparem que esse paciente me procurou por causa da recidiva. Os dentes estavam entortando, ó, tortinhos. Reparem que um dente soltou da contenção, ele estava vindo para fora aqui, ó. Pessoal, isso aqui daqui a pouco ia gerar perda óssea, retração gengival, o dente amolecer e o paciente acabar perdendo esse dente aí, né? Então, tá aqui o traçado, eu fiz esse caso sem exame 3D, tá bom? Então, a gente repara que tem uma protrusão inferior, batendo super forte por trás do superior. A contenção ali, tudo bem, ele fez um tratamento, reparem o arredondamento apical. Ó, aqui engana um pouco, porque esse dente está tão vestibularizado, parece que reabsorveu a raiz, mas ainda não, tá? Inclinou. Mas ele tem reabsorção, arredondamento apical, já não capricha aqui. A ortodontia convencional, ela aplica mais força na estrutura dentária e no periodonto do que a mini placa. Então vamos lá, ó. Em 6 de 2021 eu comecei, colei o aparelho superior, no mês 7 colei o inferior e colocou as mini placas. Então, ó, mini placa já tracionando. Aqui eu já estou fazendo uma força para trás. Aqui, por que essa força para trás? Pessoal, se o dente está inclinado, vamos lá. Se o dente inferior está inclinado para frente, a raiz dele está lá na cortical lingual, na cortical posterior. Se eu tentar intruir esse dente com essa inclinação, vai reabsorver a raiz. A gente tem que buscar o osso medular, fazendo o quê? Desinclinando o dente para poder empurrar ele para baixo no osso medular. Então, eu não posso fazer movimentos de intrusão com o dente vestibularizado. Tem que prestar atenção nisso, tá bom? Comecei a desinclinar. Olha que legal. No mês 9, olha o tanto que já estava legal isso aqui. Repare que aqui tem cursores, olha as forças que eu estou aplicando. Além dos elásticos nos prés e no molar, no canino, tem um cursor que promove a distalização dos molares. Repare a quantidade de forças que eu estou aplicando aqui, pessoal, sem agredir nada. Absolutamente nada. Outra coisa fantástica. Como é que eu faço a intrusão desses dentes? Eu uso o arco base. Gente, o arco base é uma ferramenta antiga, velha na ortodontia, técnica de Ricketts, na bioprogressiva, que simplesmente não tem nada igual. Absolutamente nada. Tá? Porque ela promove uma remodelação óssea inferior. Você não dá um torque, você não faz a intrusão e intrui só 4 incisivos. Você intrui a bateria anterior inteira. Depois você trava o arco base e passa um fio ali nos caninos e por dentro também dos brackets, junto com o arco base, e intrui os caninos. Então você faz uma intrusão verdadeira em bloco, tá bom? Então, isso é uma coisa fantástica. Essa ferramenta vocês têm que aprender a usar. Reparem aqui, ó, olha a inclinação. Olha aqui. Olha isso aqui. Agora, você sabe o que é o mais curioso? Eu não cheguei a puxar os incisivos para trás. Eu não cheguei a usar elástico corrente, alça de retração, nada. Eu simplesmente puxei os caninos, os prés, puxei a bateria lateral aqui, o M arco esquerdo e direito, e os centrais vieram juntos.
Tá bom? Lógico que eu fui abrindo espaço para eles aqui no inferior. Olha a diferença dessa estrutura óssea aqui e olha a diferença dessa aqui. E a gente consegue. Então, vamos lá. Olha o paciente. Aí, qual que era a grande dúvida do paciente? Mas eu não quero mudar meu perfil. Já ouvi falar que eu ia ter que fazer cirurgia para conseguir resolver isso aí, porque senão meu perfil ia envelhecer muito, né? Então, sem dúvida, se a gente extrai dente e só puxa para trás isso aqui, esse perfil dele ia para trás também, né? No entanto, eu corrigi a bateria anterior, encaixei os dentes em chave de oclusão e olhem a mudança no perfil do paciente para melhor. Deu uma reparada aí. A gente simplesmente aumentou esse terço inferior, melhorou a condição dos lábios. Olha o ângulo nasolabial, como é que fechou. Vocês entenderam, pessoal? Como é que a gente corrige uma classe 2 biprotrusão em pacientes com o perfil chapado? Sem extrações, quais que são os benefícios? É isso aí, é disso que eu estou falando. Isso aqui revolucionou minha clínica, porque isso aqui que é o que chega para mim, na maior parte do dia a dia, é isso aqui. Mais um caso, outro paciente que eu acabei agora, é aquele paciente que veio da reabilitadora, muito parecido, né? Muito normal, classe 2, perfil chapado, olha os dentes. Overjet, overbite, esse aqui mais severo ainda. Classe 2 total, o canino superior está praticamente na frente do canino inferior. Desnivelamento. Olha lá, olha a contenção. Tá vendo que o incisivo inferior, ele está... Pessoal, repara aqui, ó. Tá desgastado totalmente o incisivo inferior dele. Já perdeu metade do dente aí. E olha também o trauma que está causando aqui por trás do incisivo superior. Então, pessoal, fraturas, trauma oclusal, fraturas, você não consegue fazer a restauração direito. Então, essa paciente veio da reabilitadora, tinha acabado de tratar, planejamento, 4 mini placas, paciente braquifacial, classe 2, biprotrusão, mordida profunda, desnivelamento total. Mais uma vez, já adiantando a mecânica para vocês. Em cima, eu estou puxando tudo para trás, embaixo, para baixo e um pouquinho para trás, desinclinando. Arco base. Agora, olha isso aqui que fantástico. Reparem no formato desse arco aqui e no formato desse arco aqui. Olha a distalização verdadeira sendo feita, pessoal. Olha aqui, ó. Eu estou empurrando o dente para trás de verdade, ó. Eu não preciso desgastar dente. Eu não preciso extrair dente. E outra coisa, se engana quem acha que esses casos, só um pouquinho de distalização é o suficiente, que se desgastar só um pouquinho é o suficiente. Não é. É quase que uma extração. Esse caso aqui, para tratar ele assim verdadeiramente, ia ter que extrair dente. Se você quisesse corrigir a classe 2 dentária. Só que como é que você extrai dente de um paciente desse? Né? Então, ó, paciente finalizado, esse paciente vai para reabilitação, tá legal? Mas eu deixei o paciente com as inclinações corretas, chave de oclusão. Então, o paciente sai de uma condição dessa aqui. Acabei de remover o aparelho. Pessoal, só quer adivinhar aí quanto tempo eu tratei esse caso? 8 meses. O paciente colocou o aparelho em janeiro. Colocou a mini placa em fevereiro. E eu tirei o aparelho dele em agosto. Fantástico, né? Fantástico. Porque, assim, se ele me permitisse, eu ainda melhorar um pouquinho essa intrusão aqui, pouquinha coisa. Mas ele tinha compromisso, né? Casamento, filho, ia ter que ir para reabilitação. Eu acho que aqui já foi, assim, mais do que suficiente para o colega fazer uma reabilitação de excelência. E agora, olhem o perfil desse paciente. Olha que fantástico. O que a gente consegue com ortodontia? Eu não estou fazendo harmonização facial, não estou fazendo preenchimento, não estou fazendo ortognática, eu estou fazendo só ortodontia. O paciente nem reabilitou ainda. Ainda vai aumentar um pouquinho a dimensão vertical dele. Se a gente já aumentou o terço inferior, se a gente já jogou a mandíbula para frente aqui, ó, se ela rodou, agora imagine depois de preencher com as facetas, tabletop. Que espetáculo esse caso, né? Então, é isso. Agora, o penúltimo caso. Essa paciente muito jovem veio do buco maxilo, queria fazer cirurgia para corrigir, porque, mais uma vez, o paciente sofrendo, né? E o que eu falei? Uma paciente classe 2, olha
a inclinação do incisivo inferior da paciente. Olha a inclinação do incisivo superior. Pessoal, seria uma coisa muito comum se o colega quisesse extrair esse pré, esse pré, esse pré e esse pré. Estaria errado aí? Não. A gente aprende assim, eu já fiz isso. Mas será que hoje em dia precisa a gente fazer isso aí? Porque os sisos também, né? Então, 8 dentes. Você acha que a diminuição da estrutura óssea, tamanho do perímetro do arco, você acha que isso aqui ia fazer o quê? Ia fazer assim, ó. E a paciente ia perder suporte, perder, né, terço inferior, articulação. Então, a gente precisa... Qual que é o meu planejamento aí? É ao contrário disso. É jogar os dentes para trás e girar a mandíbula para frente. Eu quero é fazer o contrário do que a extração me permite. Quero fazer o contrário. Tá bom? Então, vamos lá, ó. No mês 7 do ano passado eu comecei esse caso, né? Então aqui, ó, levinho, puxando para trás, puxando para cima e puxando para fora. Tudo ao mesmo tempo. No mês 9, mordida fechou já. 2 meses. 2. Só que, como toda mecânica, a gente tem que ter o domínio dela e pode acontecer de escapar. Escapa mesmo, tá? Você tem que treinar, adquirir habilidades para poder fazer a coisa certa, né? E eu posso explicar isso para vocês em mais detalhes, como é que a gente faz para atingir os resultados eliminando ali as chances de erro, tá? Pelo menos eliminando ali na maior parte do tempo os probleminhas, os efeitos colaterais, porque olha só, aqui, ó, abriu mordida posterior. Legal? Então, tudo bem. E esse incisivo inferior ainda está muito inclinado. Então, aqui, um longo trabalho pela frente, mas a paciente já estava super satisfeita. E agora, no mês 6 de 2023, eu já estou em fase de finalização. Reparem que eu tenho que corrigir ainda essa mordidinha aberta, não dei muita atenção para ela, vou ter que fechar isso aqui agora, né? O lado direito já praticamente pronto, as inclinações. Olha que legal, pessoal. Fazendo correção de linha média agora, fechando espaço inferior e o perfil da paciente. Então, vamos lá. Em 11 meses, o paciente saiu de uma condição dessa mordida aberta, classe 2, biprotrusão, para tudo corrigido, tudo bem posicionado. Agora, olhem o perfil da paciente. Reparem nos ganhos, no benefício. Eu permiti, quando eu tirei aquele toque posterior que havia ali atrás, né? Quando eu retirei aquele toque, aquilo estava travando a mandíbula. A mandíbula fez assim, ó. Lá, rodou. Ela simplesmente... Ela não cresceu não, tá, gente? Ela rodou para frente. É como se a paciente não tivesse mordendo uma coisa aqui, ó. Aí depois, ela consegue... Tira aquele ponto de contato ali, ela consegue terminar de rodar a mandíbula. Ela consegue fechar a boca corretamente, né? E isso permite um avanço da mandíbula. Então, essa técnica ela é extremamente benéfica para paciente classe 2. Tá legal? Já o classe 3 a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque quando o classe 3 está nesse limítrofe com mordida aberta, a gente tem a chance de levar ele para uma classe 3 maior. Daí o diagnóstico. Será que esse paciente não é cirúrgico? Então, hoje em dia, a gente não precisa ficar tentando. A gente consegue já falar para o paciente antes o que vai acontecer. Tá bom? Último caso. Eu vou mostrar para vocês, talvez, o caso desafio, né? Esse caso desse paciente jovem, classe 2, retrognata, mordida, falta de selamento labial, overjet gigantesco, overbite, uma preocupação, assim, um problema seríssimo de autoestima, né? Com certeza com apelido, sofrendo bullying. Então, esse caso não podia ir para a cirurgia ortognática, não podia extrair, porque quem é que vai extrair um caso com um paciente? Reparem que o paciente classe 2 ele faz isso mesmo, ele tira a foto assim, ó. O queixinho aparecer. Isso é involuntário. Involuntário. Então, como é que a gente extrai um caso desse? Olha o tamanho. Ó, as articulações centradas, sem desgaste, as articulações ok, tá bom? Olha o excesso de inclinação dos dentinhos, olha a projeção. Então, o que eu tinha que fazer aqui? Pegar esse canino,
e jogar ele pro lugar do pré. Pegar esse canino e jogar ele pro lugar do pré. Será que se a gente extraísse aqui, ó, não ia resolver? Do ponto de vista dentário, quase. Porque aí você ia ter que tirar o de baixo também, porque aqui tá batendo aqui, ó. Tá? Ó, a hora que você recuasse o superior, ele ia encontrar o inferior aqui. O que as pessoas fazem? O que os colegas fazem isso aí? Ou tira, às vezes, um premolar inferior, ou tira dois inferiores e joga o paciente para ortognática, com certeza. Porque esse paciente ia ter o perfil dele ia parar lá na orelha. Entendeu? Então, plano de tratamento, tira os sisos. Eu vou usar, pessoal. Tem coisa mais... Eu vou te falar uma coisa para vocês. Já tinha paciente mais humilde possível que chegava para mim e falava assim, doutor, para que tirar dente aqui? Se a gente tirar aquele lá de trás, você não consegue usar o espaço? Eu falava, não, porque lá a gente não consegue empurrar para lá é lá, aqui é aqui. O nosso problema está nesse local aqui, ó. Então nós temos que resolver aqui. Né? Então, assim, as pessoas já tinham essa noção. Por isso que eu falo que o bom senso vem em primeiro lugar. Então, a gente tira os sisos e distaliza. Eu vou usar o espaço que ele tem. E assim foi. Colocamos o aparelho, mecânica avançada, distalização, elástico classe 2. A gente vai usando cursores para distalizar, elásticos para ir jogando a bateria toda para trás. Arco base. Esse arco base serve para quê? Para a gente intruir e para empurrar para trás. Em cima, reparem que eu linkei um gancho no tubo e estou fazendo retração agora da bateria anterior. Quase não preciso fazer essa retração aí. Só de puxar a canina e pré ali, a bateria anterior já vem. Então, reparem, pessoal, que em pouco tempo, vocês percebem aqui que a gente sai daqui ao tamanho e vem para cá. Aqui, ó, tudo bem. Até passou um pouquinho do ponto aqui. Mas reparem que os brackets inferiores já aparecem. Você vê que aqui não aparece nada. Aqui, ó, fiz movimento de intrusão antero-inferior. E reparem que ele já tem um selamento labial. Tudo bem, ele é classe 2, ele já sabe que vai ser classe 2. Mas se eu conseguir corrigir a mordida, depois ele bota um mento aí. Tá legal? Reparem na tonicidade labial do paciente. Olha aí. Quando o paciente volta a selar o lábio, como a musculatura volta a trabalhar, porque aqui a musculatura está frouxa. Ele não consegue encostar um dedo no outro, né? Olha como é que muda a face do paciente. Reparem como a gente consegue melhorar a face mesmo sem fazer movimentos ortopédicos. Então, mecânica avançada, a gente vai corrigindo, tá? Aqui eu já estou perto da finalização, esse caso eu não terminei ainda. Vai sobrar uns espaços aqui para estética. Depois ele vai para... Não é função minha corrigir tamanho de dente, pessoal. Minha função é colocar canino no lugar, premolar no lugar, na altura certa, linha média correta, né? As guias anteriores ali, o trespasse correto, o overjet e overbite correto. E se sobrou aqui anterior, estética, né? As pessoas querem hoje partir direto para estética, não querem nem falar da horta, então a estética geralmente precisa da estética. Então, esse paciente está em fase de finalização, eu já removi o aparelho inferior. Reparem que esse incisivo inferior tá... Olha a inclinação, como é que tá legal, pessoal. Eu estou acabando de fechar uns espacinhos superiores, né? O paciente ainda está com mini placa que eu não estou nem usando. Reparem que a chave de oclusão tem que ficar certinha. Aqui eu ainda vou encaixar esse canino aqui. Eu não tiro o aparelho enquanto não ficar perfeito, tá bom? E a gente tem condições para isso. Então, o paciente sai daquela condição para essa. Isso aqui é ele hoje em dia. Reparem como melhorou, pessoal. Olha os benefícios que a gente traz para paciente desse. Esse paciente, hoje em dia, né, eu acho que ele já tem uns 16, 17 anos. Nesse caso, na pandemia, esse paciente mora longe, ele parou de vir. E a gente retomou, liguei, né, ajudei até, estou ajudando, porque um caso desse, para mim, interessa demais. Primeiro que eu preciso entregar para o paciente, né? Pessoal? Não é o dinheiro que vem primeiro, tá? Paciente que você trata desde o começo, um caso complexo é uma responsabilidade gigantesca na sua mão. Durante 1, 2, 3 anos de tratamento, se é normal acontecer uma intercorrência na vida do paciente e você tem que ajudar. Você vai fazer o quê? Então tá bom, se você não pode mais, então vamos ficar por isso mesmo. Né? Eu não faço isso, jamais, não faço mesmo.
né? O paciente é meu, começou comigo, né? E eu vou terminar, tá bom? Vou terminar. Se eu preciso, eu vou lá e busco o paciente, trato aqui e levo de volta. Mas eu só vou descansar a hora que eu finalizar esse caso, tirar esse aparelho dele. E tem mais, essa estética, se ele não puder fazer, eu vou fazer para ele, tá bom? Porque, lógico, eu conheço o paciente, sei, né, do caráter, um garoto nota 10, batalhador, mas infelizmente as coisas não saem do jeito que a gente quer. Então, esse paciente, ele vai terminar, tá? Com a minha ajuda, sem minha ajuda, mas com a minha ajuda, com certeza, tá bom? Então, por quê? Olha os benefícios que a gente traz para o paciente. Olha aí que fantástico a gente fazer uma ortodontia, né, que promove o bem-estar dentário, facial e social, né? Você acha que um paciente desse hoje em dia não está socialmente tranquilo? Né? Então, mais uma vez, será mesmo que é invasivo? Então, eu respondo sempre no final, porque eu preciso que vocês enxerguem, né, os limites que a gente consegue alcançar agora. Eu preciso que vocês entendam as possibilidades de movimentação que a gente nunca teve, tá? Eu não conheço ortodontia no mundo que consiga, com outra técnica, alcançar esses resultados assim, né? Então, eu preciso que vocês primeiro assistam, né, aos benefícios que as mini placas podem trazer com essa mecânica composta, para depois eu devolver a pergunta para vocês. Vocês acham mesmo invasivo fazer uma cirurgia, colocar 4 placas? Ou vocês acham que extração de pré-molares é tranquilo? Ou vocês acham que extrair incisivo do paciente nunca mais ter uma guia anterior na vida é tranquilo? Ou vocês acham que desgastar o dente do paciente de fora a fora, tirar o ponto de contato, tirar esmalte é tranquilo? Ou você acha que extrair dente e mandar o perfil do paciente para cirurgia depois é tranquilo? Você deixar o paciente 4, 5 anos na sua cadeira, para muitas vezes nem resolver, é tranquilo. E como eu falei ali, mandar o paciente sem nem tentar antes, mandar o paciente direto para a cirurgia ortognática, porque a ortodontia não tem capacidade de entregar um resultado satisfatório para o paciente, né? Então, é isso que eu falo para vocês, tá? Na minha opinião, a mini placa não tem absolutamente nada de invasivo. Absolutamente zero, né? A cirurgia de mini placa é a coisa mais simples do mundo. Para remover a mini placa é mais simples ainda. É uma coisa totalmente reversível. O paciente coloca, depois o paciente tira, joga fora e vai ser feliz. Acabou. Quando você extrai um dente, acabou, não volta mais aquele dente. Você bota o implante, não é mais a mesma coisa, tá bom? Você desgasta e piorou, nunca mais você consegue recuperar. Então, você retrai um perfil, nunca mais é o mesmo. Ele vai para ortognático, mas não é o mesmo. É outro, pode ser até melhor, mas é outro, entendeu? Então, pessoal, na minha opinião, a revolução, ela se dá através do benefício que a gente traz para o paciente. Vocês entenderam? A revolução, para mim, não é a revolução simplesmente estética, moderna e tecnológica que vai me convencer que isso é o caminho da ortodontia, tá? O que vai me convencer qual é o caminho correto a seguir é justamente a gente chegar nesse nível de trabalho, nesse nível de consciência, entregar esse nível de trabalho para os pacientes, fazer o bem e ficar bem. Porque hoje em dia eu tenho meu consultório... Não, todo mundo tem problema. Estou falando que eu não tenho, não. Mas é 95% de problema a menos que eu tinha antigamente. Eu vou trabalhar feliz. Tá? Eu tenho uma relação com meus pacientes super tranquila, né? Ter, assim, problemas da ordem mais simples possível que qualquer cirurgião dentista pode ter. Mas eu tirei da minha vida os problemas que me atormentavam muito, né? E hoje em dia eu entrego um serviço de qualidade desse para os pacientes. Então, pessoal, eu espero aí realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode mandar mensagem, a gente responde, tá legal? Se não dá para responder na hora, ciclo, tem tudo organizado para a gente responder todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar que eu ajudo vocês, tá? Dia 21 de setembro eu vou fazer uma live, eu vou mostrar um caso, tá? Eu vou dar um resumo das lives que eu fiz já fiz 4 lives, essa é a 4ª. Quem perdeu, confere aí, tá? Cada um sobre um tema.
né? Existem outros temas aí que a gente depois vai estudar, mas eu vou dar um resumo disso que eu falei, da importância das mini placas na ortodontia e na odontologia como um todo, e vou mostrar um caso do início, passo a passo, como é que eu tratei esse caso, para vocês terem uma ideia palpável de como que eu trabalho, porque aqui eu mostro, não dá tempo, né? Eu mostro o início, depois eu mostro o meio e mostro o final. Vocês devem ficar se perguntando, pô, mas o que que ele fez ali, né? Os casos durou 1 ano e meio, 2, como é que ele fez no dia a dia? Então, eu vou procurar explicar para vocês como é que é o dia a dia, né? Os ajustes, os materiais que eu uso, para vocês já terem até condições de pensar em fazer um caso com mini placa, tá? E se não conseguirem, eu consigo ajudar vocês, tá? Eu posso ajudar vocês, né? Porque assim, a gente tem que desmistificar que a mini placa só faz mini placa quem tem uma mão de obra excepcional, a pessoa que treinou anos, que é extremamente qualificada, especialista naquilo ali. Não. A mini placa é uma ferramenta da ortodontia. E se você treinar, se você souber o caminho para seguir e treinar, você vai usar a mini placa no seu dia a dia, como eu faço. Tá legal? E você vai acabar se viciando. Porque depois que você aprende a trabalhar com as mini placas, seu trabalho fica tão mais fácil, né? O resultado vem tão fácil, o paciente então enxerga de um mês para o outro o resultado acontecendo, acabou o problema com o paciente, né? E você tem uma facilidade de atingir os objetivos que você quer de uma maneira que sem as placas você não tem, então você passa a ficar viciado nas mini placas. A ponto do paciente, quando ele não quer, ou o caso nem exige muito, eu às vezes passo o paciente, tá bom? De tão eficiente e tão tranquilo que é você trabalhar com as mini placas depois que você atinge esse grau essa curva de aprendizado, tá? Eu consigo ajudar vocês nesse quesito aí. Então, dia 21 de setembro, às 8 horas, eu vou fazer uma live, tá? Explicando para vocês o passo a passo de um caso. Eu vou ainda pegar um caso bem bacana que eu tenho aqui, que eu tenho documentado todo mês, né? E a gente conversa dia 21 sobre os detalhes, vai ficar aberto para a gente tirar as dúvidas, explicar material, marca de material, sequência de fios. Vou explicar tudo isso para vocês aí na nossa próxima live dia 21, tá bom? Obrigado, valeu!